igreja e nós damos louvor a Ele, porque Ele é o Senhor. Amém? Glória a Deus, porque Ele é fantástico. Aleluia. O pastor estava falando acerca de obreiros, pastores que deixaram o ministério. Eu vou só acrescentar mais alguma coisa que o pastor também poderia confirmar. Colegas que também estão bastante exaustos, que ainda não deixaram, mas estão à beira. Porque o trabalho é difícil, é verdade, porque o Senhor nos chamou para uma obra que está acima das nossas capacidades, porque o Senhor nos chama para algo que é sobrenatural, mas sabe, irmãos, porque todos os dias os pastores afligem a alma pela igreja. Porque todos os dias os pastores apertam o seu coração diante de Deus. Porque o nosso chamado não é um emprego, meus irmãos. Nosso chamado não foi um dia nós decidimos tirar um curso e ir fazer o que quer que seja. O nosso chamado é algo que o Senhor colocou dentro do nosso coração. E temos entre nós também pastor José Carlos e irmã Felizmina que serviram a Deus uma vida inteira e sabem quantas vezes difícil foi prosseguir na obra do Mestre. Mas foi porque o Senhor colocou uma vocação no coração. Só que às tantas e em meios tão difíceis e em circunstâncias tão difíceis como estas que estamos a viver, muitas vezes a nossa mente leva a melhor. Então, irmãos, vamos orar por aqueles que estão fraquejando neste momento também. Amém, irmãos? Quero animar os irmãos, nós estamos animados lá em cima em Valpaços. O Senhor está connosco, aleluia. Como o Senhor está convosco aqui, também está connosco lá e nós sentimos a sua presença. Agradecer aos irmãos as vossas orações, a intercessão que fazem em nosso favor, porque sentimos que Deus tem levantado os nossos corações. Mesmo em tempos difíceis, o Senhor tem levantado os nossos corações. E sabe, meu irmão, não é por causa dos meus bonitos olhos, ainda que alguns dizem que até são, não é por causa da beleza da minha esposa, mas o Senhor nos tem levantado, eu creio, por causa das orações dos irmãos em nosso favor, de outros tantos que oram por nós, e porque o Senhor tem colocado no nosso coração continuar a buscar a Ele. Porque Ele é força, é Ele quem nos sustenta, meu irmão. O pastor Lamy já disse, e eu concordo, o nosso único inimigo chama-se Diabo. Está bem escrito o seu nome, para nós sabermos quem Ele é, bem identificado. E a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra os poderes, as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. E irmão, meu irmão e minha irmã, nós precisamos estar unidos combatendo. E é isso que estamos fazendo nesta noite. Viemos para combater, meu irmão. Quem veio para combater nesta noite? Quem se alistou no exército para dobrar joelhos, clamando ao Senhor e usando a arma poderosa que é a oração? Eu creio que o Senhor tem vitória, meu irmão. Aleluia, o Senhor tem vitória. Mas nós precisamos vigiar e perseverar na oração. A determinada altura, pastoras, é interessante, o pastor Lamy estava dizendo, muitas vezes nós temos palavras e às vezes não é Deus quem nos está a usar. E não é novo. O apóstolo Pedro mesmo, Jesus, ele está falando com Jesus e está dizendo, livra-te que te faças tamanho mal, até parece bom, mas Jesus diz, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. É interessante que Jesus não repreende Pedro, mas Jesus repreende a força que está por trás das palavras de Pedro. E se nós temos que repreender, meu irmão, se nós temos que lutar, meu irmão, não é um contra os outros, não é estando uns contra outros, mas é contra o nosso inimigo, porque eu creio que há vitória. Jesus prometeu vitória. A vitória foi ganha na cruz, ela está segura em Cristo, ninguém pode roubar a nossa vitória, mas nós precisamos saber como lutamos e ao que lutamos. Paulo vai dizer que eu não bato como no ar. Não, ele sabe ao que veio. Meu irmão, nós precisamos saber ao que viemos. Nesta noite eu gostava convidar os irmãos, eu vou tentar orientar-me. Eu não podia usar um microfone móvel, não, assim, mais móvel. Posso. Mesmo que seja com fio, não há problema. É só porque eu, assim, esta estrutura às vezes não me ajuda. Vamos facilitar um bocadinho. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Então, estou com o Marlinho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirmos a palavra de Deus em Ezequiel no capítulo 47. Eu parece que estou colado às palavras do nosso pastor. Mas sabe, eu creio mesmo que Deus está alinhado, Deus tem alinhado os corações.
Deus tem alinhado os corações. Pastor Helder veio ler uma palavra que falava acerca de preparação, de santificação para aquilo que Deus vai fazer. Pastor Lamy, ele também falou acerca de que esta noite seria aquilo que nós quiséssemos que fosse. E eu não sei, meus irmãos, mas eu não tenho tempo a desperdiçar. Se eu venho a este lugar, eu venho para fazer valer. E se viemos combater, viemos para combater a sério. Aleluia! Glória a Deus. Então, Ezequiel capítulo 47, e nós vamos ler os primeiros 12 versículos. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até à porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu ainda outros 1000, e era já um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: visto isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda a criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, às ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem te faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Aleluia, glória a Deus. Uma passagem muito interessante, meus irmãos. E tendo por mote as palavras do nosso pastor que dizia que esta noite será dela, será aquilo que nós quisermos que ela seja. Sabe porquê? Porque eu sei que Deus está empenhado em te abençoar, porque eu sei que Deus está empenhado em falar contigo, porque eu sei que Deus está empenhado em trabalhar em ti, e Deus fará sempre perfeito e o mais profundo que nós podemos imaginar. A única limitação vem de mim e vem de ti. Deus é eterno, é perfeito, não tem medida. Alguém dizia, um pregador falava, alguns dizem que Deus é grande. Deus é grande, mas comparamos com o quê? Não, meu irmão, Deus não é grande, Deus é imenso, Deus é eterno. O universo cabe dentro de Deus, não é Deus que está dentro do universo, é o universo que está dentro de Deus, e este Deus nos ama, e este Deus nos convocou nesta noite para uma real batalha, mas Ele quer seus soldados alinhados. Nesta passagem, meu irmão e minha irmã, nós podemos ver que as medidas das águas vão sendo diferentes. Talvez tu já és salvo em Jesus Cristo
E glória a Deus por isso. Eu creio que todos aqui somos. Todos nós já tomámos uma decisão para Jesus. Mas se não és, hoje também é dia aceitável para a salvação. Também não era por isso. Porque sempre que Deus está presente e sempre que há consciência de pecado e consciência da necessidade de arrependimento, aí há também oportunidade de salvação e Deus não nega nenhum que venha a Ele. Mas talvez tu já ultrapassaste a fase, já és filho. E a palavra de Deus nos diz que existe batismo no Espírito Santo que nós devemos buscar se não somos batizados. E nós podemos aprofundar-nos no nosso relacionamento com Deus. Porque o batismo no Espírito Santo não é para especiais, não é para alguns. A palavra de Deus diz que a promessa diz respeito a todos aqueles que creem, meu irmão. Então é para ti também. Para mim, para ti, para todos aqueles que vêm ao conhecimento de Jesus Cristo e da salvação. Talvez tu até já és batizado no Espírito Santo e tu falas em línguas, e glória a Deus por isso. Mas também existe a necessidade de sermos usados nos dons espirituais que Deus preparou para a sua igreja pelo Espírito Santo. A dádiva do Pai, o dom do Pai é Jesus Cristo. O dom de Jesus Cristo são os ministérios essenciais para o funcionamento da igreja. Efésios 4. Mas o dom do Espírito é para borbulhar no meio da igreja de Cristo, meu irmão. Nós precisamos buscar. Então parece que estamos a caminhar numa profundidade de um relacionamento com Deus. E alguns de nós fomos chamados para o ministério, porque o Espírito Santo colocou no nosso coração uma chamada de Deus. E hoje, meu irmão, o Espírito quer falar contigo onde tu te encontras. Josué vai dizer que a palavra que ele transmitia, que de Deus recebia, não estava longe, mas estava dentro do seu coração. E eu creio que Deus quer falar contigo onde tu estás. Onde tu estás. O que desejamos está sujeito àquilo a que nós estamos dispostos. E nesta noite, meu irmão, você mostrou a sua disposição, vindo à casa do Pai, para uma noite de busca e de vigília. E o Espírito Santo que está entre nós, ele deseja nos levar mais além, mais profundo num relacionamento com Deus. Mas nesta noite a minha pergunta é: onde é que tu estás disposto a ir? Porque sabe, no relacionamento com Deus, o crescimento é a profundidade que nós atingimos com Ele. Não se alcança sentado à espera que Deus venha, mas alcança-se disponível para fazer sacrifícios. Sacrifícios que podem custar, mas que traz vitória, mas que traz resultado, mas que Deus abençoa porque olha para o seu coração. Até onde tu estás disposto a ir? Nesta noite, até onde tu estás disposto a ir com Deus? Sabe, a palavra de Deus diz que nós, para sermos perdoados dos nossos pecados, nós precisamos confessá-los. E confessar não é uma coisa fácil, mas é absolutamente essencial. Sabe o que Pedro vai dizer? Arrependei-vos para que venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Eu quero vos dizer que se nós não estivermos disponíveis diante de Deus para sermos levados mais profundamente, e isto implica muitas vezes nós olharmos para dentro de nós, fazermos análises e dizermos: Senhor, isto eu preciso apresentar diante de ti. Se nós não estivermos disponíveis, se nós não estivermos dispostos, se nós não estivermos abertos a que Deus trabalhe, nós não vamos sair do mesmo sítio. Continuaremos na cepa torta, mas Deus quer transformar-nos. Deus quer transformar-nos. Lembrava-me outro dia falava com a minha esposa. Os irmãos estão lembrados de um dia em que usei da palavra neste mesmo púlpito depois de ter tido um acidente. Os irmãos estão lembrados?
Deus tinha colocado algo no meu coração muito forte. Deus tinha colocado no meu coração um sentimento de nós podermos ser unidos, de uma oportunidade de nos voltarmos para Ele. De deixarmos aquilo que nos impede de correr como igreja. De deixarmos de lado aquilo que nos impede de alcançar mais. Meu irmão, não se iluda. Se Deus não tiver liberdade para trabalhar no meu e no teu coração no meio da igreja, se não tiver liberdade para me trazer à pedra e me chamar a atenção, não irá acontecer nada além do que está a acontecer comigo. A igreja vencerá porque a igreja é vitoriosa. Ela custou o sangue de Cristo e nada poderá travar a igreja de Cristo. Nada poderá travar a igreja de Cristo, meu irmão. Mas a tua vida pode ficar paralisada. Lembro-me que nesse dia eu usei o exemplo do meu pai. E mais uma vez eu estou voltando lá. Sabe porquê, meu irmão? Porque marcou profundamente a minha vida. Ele tinha tido uma chamada para servir a Deus. Foi aconselhado a não seguir. Mas aos 37 anos a fatura foi alta. Aos 37 anos ele perdeu a sua vida numa passagem de nível. Eu não estou a dizer que Deus é vingativo. Eu não estou a dizer que Deus paga o mal. Mas eu estou a dizer que Deus dá tempo. Deus dá tempo para arrependimento, Deus dá tempo para voltar, Deus dá tempo para chegar a Ele e pedir perdão, Deus dá tempo para consertar, mas terminando esse tempo, meu irmão, foi assim que Deus falou comigo. Foi assim que Deus falou comigo. Tiago, o que é que tu queres fazer? Vais querer seguir o exemplo do teu pai? Ou tu vais obedecer à chamada que eu tenho para a tua vida? Não foi preciso eu pensar muito tempo. Senhor, não, conta comigo. Eu quero estar na lista daqueles que batalharam. Eu quero estar na lista daqueles que ouviram a tua voz, que obedeceram e que se arrependeram quando tiveram que se arrepender e que pediram perdão quando tiveram que pedir perdão, mas que não deixaram de prosseguir. O profeta pôde ter contacto, que nós acabámos de ler, com vários níveis de profundidade. Águas pelos tornozelos, águas pelos joelhos, águas pelos lombos e, por fim, águas tão profundas que não era possível atravessar a pé. Os irmãos sabem bem do que eu falo, têm praia aqui ao pé. A gente entra no mar, enquanto as águas estão pelos tornozelos, é tranquilo. Verdade ou não? A gente faz o que a gente quer. A gente salta, a gente corre, a gente brinca. Porquê? Porque sabemos que a água não nos vai arrastar. São águas pelos tornozelos, afinal. Águas pelos joelhos. E já começa a dificultar. Mas quem já teve águas pelos lombos sabe que já não é nada fácil. E quando se tem que atravessar a nado, o profeta teve contacto com estes vários níveis de água. Fazendo paralelo com Deus e olhando para esta figura, o movimento do profeta ficava tão mais comprometido com a corrente da água, quanto mais o profeta avançava, entrava em profundidade. O nosso nível de compromisso com a direção de Deus é tanto maior quanto mais profundamente nos relacionarmos com Deus, meu irmão. Nosso nível de compromisso com a direção de Deus será tanto maior quanto mais nos aprofundarmos no relacionamento com Ele. E desculpe, mas o relacionamento com Ele não é fazer uma rotina de descargo de consciência. Já orei, já li a palavra, ok, vamos embora, já fiz a minha rotina. Um relacionamento não é disso que trata. O relacionamento trata de dar e de receber. Nós não podemos vir a Deus só para receber. Não dá. Porque isso não é relacionamento. Sabe o que é que isso é? Isso é dependência cega.
Nós precisamos vir a Deus para dar e para receber. Claro que nós somos dependentes de Deus, mas nós não somos filhos mimados. Olha, eu tenho 4. A minha Noemi, que é a mais velha e que foi a mais mimada, por consequência, porque também foi a que mais tempo teve connosco, sozinha, volta a vir e mexe e diz, porque vocês dão mais atenção aos manos do que a mim, e porque é um problema. Claro que nós temos que dar mais tempo aos irmãos do que a ele, infelizmente, não é? Porque este, por exemplo, que acabou de sair com a mãe, tem que se mudar a fralda, tem que se pôr, estar a comidinha. O outro de 3 anos ainda é um bocadinho dependente, o de 5 já vai sendo mais independente. Mas ela fica, porque vocês não me dão tempo. Às vezes nós parecemos filhos mimados diante de Deus, que só viemos reclamar aquilo que precisamos e esquecemos que o nosso Pai ama que nós nos voltemos para Ele. A influência da água no movimento. Olha a influência. Quanto mais fora da água tu estás, mais tu dominas a forma como tu andas. Eu não precisava de falar, mas eu vou dizer, que é para ninguém dizer que eu não disse. Eu vou dizer. Quanto mais fora de Deus tu estás, mais tu dominas como tu andas. Mas cuidado, porque o teu domínio dura pouco. Cuidado. Muito cuidado. Porque o nosso domínio foi tirado lá no Éden. Nós fomos criados para dominar. Deus disse que nós deveríamos dominar a terra. Só que aconteceu a desobediência no jardim do Éden. E nessa desobediência o homem voluntariamente colocou-se debaixo da servidão do pecado. Então nós agora somos servos. Ou servos de Deus para a glória, ou servos do pecado para a perdição. Portanto, quando tu achas que controlas a tua vida sem Deus, muito cuidado. Porque às tantas já não és tu que controlas. Quanto mais fora de Deus tu estás, mais decides com a tua vontade. Quanto mais dentro de água tu estás, mais difícil é fazer oposição à direção do Pai. Quanto mais dentro de água tu estás, menos tu consegues lutar contra a corrente. Mais a corrente te empurra. Quanto mais dentro de Deus tu estás, mais a influência de Deus é exercida sobre a tua vida. Eu não sei o que tu queres, mas eu sei. Eu quero a presença de Deus na minha vida, a influência de Deus na minha vida, o comando de Deus na minha vida. E não nos enganemos, porque a igreja é do Senhor, o governo é dele. E porque o governo é dele, ele estabelece como quer fazer. E a sua palavra nos mostra como ele estabeleceu. A sua palavra nos mostra como ele estabeleceu. Se tu queres ser um com Deus, tu não podes te fugir de ser um com a igreja. Tu não podes fugir de ser um com a liderança. Porque a liderança está instituída com Deus. Foi Deus quem instituiu. E não há volta a dar. Deus escolheu homens para liderar, para trazer ensino espiritual, para trazer direção de Deus à igreja, e queiramos ou não, foi Deus quem os pôs. Nós não podemos ser um com Deus e não ser um com a igreja e a forma como Ele a estabeleceu. Ele estabeleceu e nós precisamos ser um com Deus e um com a igreja. Não podemos dirigir a nossa vida sendo filho de Deus, apenas com a razão e a nossa vontade. Precisamos mesmo deixar que Ele nos direcione, meu irmão. Desafio. O pastor Lamy disse que nós iríamos ser desafiados. Eu tenho aqui escrito. Se os irmãos quiserem ver, eu depois mostro no final. Não sabia o que eu ia pregar. Que eu não, nem a minha mulher sabia o que eu ia pregar, só para os irmãos saberem. Nem o meu filho Caleb, que também não diz nada a ninguém, sabia o que eu ia pregar. Mas está aqui escrito desafio. E eu creio que Deus colocou este desafio no meu coração, meu irmão. Porque nós estamos na casa do Pai nesta noite e não é para perder tempo. Não. Se fosse para perder tempo, ficava em casa. Se fosse para perder tempo,
estava mais confortável no meu sofá. Mas nós viemos para ser igreja. Viemos para ser desafiados, porque o Espírito sempre nos desafia. E o desafio é este: até onde estás pronto a abdicar da tua vontade e da tua visão para fazeres o que Deus direciona a fazer? Porque se os irmãos perguntarem se é fácil nós perdermos pé e irmos com a corrente, quem já foi levado pela corrente sabe que não é. Eu tenho um episódio, eu era criança, fui a uma praia, as ondas estavam altas, eu ainda era pequenino, gordinho, roliço, mas pequenino. Então, eu entro no mar, vem uma onda maior que eu, apanha-me, quando eu dou conta, eu já estou de cabeça enterrada na areia dentro do mar, dei a cambalhota quando saí da areia, da água, era areia por todo lado. Vocês acham que foi fácil? Eu vi a minha vida andar para trás, debaixo d'água. Quando Deus me chamou para a obra, mais precisamente quando nós entramos no ministério, quando o pastor Lamy ligou para nós fazendo o convite, eu disse a Deus que só poderia, nós orámos, eu e a minha esposa, nós aceitámos o convite, mas como alguns irmãos sabem, não sei se todos, nós tínhamos um sapateiro rápido. Era a minha profissão, apesar de ter outra formação, mas era a minha profissão, eu era sapateiro rápido e duplicava-se chaves. Nós aceitámos o convite porque sentimos de Deus que era para aceitar. O Senhor falou comigo, estava em Espanha numa viagem missionária com o Instituto Bíblico e ao mesmo tempo falou com a minha esposa cá em Portugal, então nós não tivemos dúvidas, era para aceitar e fomos. Mas chegando cá e depois de dar resposta ao pastor Lamy, eu e a minha esposa ajoelhámos-nos na nossa loja, porque sabe, nós tínhamos um grande encargo naquele sítio. Nós ainda estávamos a pagar as máquinas e ainda estávamos a tentar resolver a nossa vida. Eu disse a Deus, Deus, eu só poderei mesmo ir para a obra, apesar de já ter dito que sim, se tu permitires que isto seja passado. Sabe porquê? Porque para mim era mais confortável entrar na obra com tudo resolvido. E eu disse a Deus, Deus, se eu não tiver isto resolvido, como é que eu vou entrar na tua obra? Eu fui para fora de pé, porque chegou a data de nós entrarmos no ministério e a loja não tinha sido passada e a maquinaria estava toda lá dentro e nós continuávamos a pagar máquinas, coisas que já não iríamos usar. Eu fui lançado para fora de pé, mas eu tinha duas opções: ou eu obedecia ao que Deus mandava, ou eu fazia o que eu queria. E a segunda já não era hipótese, porque eu já tinha visto o resultado dela. Então entramos, viemos servir a Deus com tudo aquilo lá. Fomos em julho, viemos à convenção em outubro, e na convenção em outubro, os nossos filhos adoeceram todos. Na altura já tínhamos 2 e a minha mulher estava grávida, no fim de tempo, não, a meio do tempo, já tinha uma barriga jeitosa. Os nossos filhos adoeceram todos, eu queria tirar as coisas dentro da loja onde nós estávamos para arrumá-las num sítio, nem isso pudemos fazer. E eu, sabem como é maçarico, não é? Verde nestas andanças. Eu podia ter dito ao pastor Lamy, olha, eu não consegui, será que há possibilidade de eu pedir a alguém para ir fazer o culto lá em cima? Enquanto arrumo a loja cá em baixo. Mas não disse nada a ninguém, enfiei-me no carro e vai para cima, sábado à noite, faz o culto domingo, volta para baixo no próprio domingo para arrumar as coisas. Se os irmãos me perguntarem se foi fácil, não foi. Quero dizer aos irmãos que choramos muita lágrima por causa daquilo, porque a nossa vida foi mais apertada ainda. Mas Deus tinha para nós. Deus nos chamou para a obra. E Ele esperava a obediência apesar das circunstâncias e apesar da dificuldade. E apesar do que precisávamos fazer, Ele esperava a obediência. E sabe, meu irmão, nesta noite Ele espera a mesma coisa, a obediência. Apesar das tuas dificuldades, apesar das tuas lutas, apesar das tuas razões, Ele espera obediência.
Até onde estás disposto a abdicar da tua vontade e da tua visão para fazeres o que Deus te direciona a fazer? Queres água pelos tornozelos? Tenho a dizer-te, não te queixes, que não sentes Deus. Foste tu que escolheste ir apenas até aí. Esta noite será aquilo que nós fizermos. Tens água pelos joelhos? Não te queixes que o teu coração está ferido e não sentes Deus a levantar-te, porque tu só escolheste ir até aí. Queres água pelos lombos? Talvez aqui a percepção da força da vontade de Deus, da água, te vá atrair mais. Mas nesta noite eu gostava de te convidar a mergulhar na corrente do Espírito conosco. Eu quero mergulhar eu quero mergulhar no meu Deus. Eu quero mergulhar nas águas que Ele preparou para eu ir. Porque sabe, apesar de poder ser difícil, é o melhor que eu posso fazer. Temos todos os motivos para buscar a abundância. Claro que temos. Mas atenção. Enquanto houver abundância das águas, tudo estará bem. Ok? Acompanhem-me agora. Enquanto o rio de Deus fluir na tua vida, tudo estará bem. Enquanto a presença de Deus estiver na tua vida, tudo estará bem. Enquanto o Espírito soprar sobre ti, tudo estará bem. Enquanto obedeceres, tudo estará bem. Mas atenção, porque não é garantido. Atenção, porque a presença de Deus pode vir forte, inundar o teu coração, mas não permanecer. Atenção! Estas águas têm poder para trazer vida, onde a morte é rainha e senhora. Venha comigo, verso 8 que nós lemos. Eu já saí do texto há muito tempo e não voltamos mais. Vamos voltar ao texto. Verso 8. Diz assim: então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem à Campina e entram no Mar Morto. E agora repara o que diz: cujas águas ficarão saudáveis. A vossa Bíblia diz o mesmo que a minha? Não existe pecado, não existe morte que Deus não possa reverter, meu irmão. Não existe mal, não existe estigma que Deus não possa mudar, meu irmão. Quem conhece o Mar Morto sabe que ele se chama morto porque não vive nada dentro dele. Mas a minha Bíblia diz que este rio chegaria às águas do Mar Morto e as tornaria saudáveis. Não há nada grave demais que Deus não possa perdoar. Não há erro maior que Deus não possa remover. Não há mal maior que Deus não possa apagar litos. Aonde chega a presença de Deus, eu quero te garantir que a morte não pode ficar. Não há poder do inferno que possa prender quando o Espírito do Senhor chega e é abundante. Estas águas permitem continuidade de vida. Veja o verso 9 e o verso 10. Toda a criatura vivente que vive em chamas viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Enenglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Na presença de Deus não é mimimi nem pouquinho. Na presença do Senhor da vida, há vida, meu irmão. Não há morte que possa permanecer diante do meu Deus. Não há morto que Deus não possa ressuscitar.
Não há nada que Deus não possa fazer. As trevas querem convencer-nos que são mais poderosas, mas é mentira. O meu Deus é todo poderoso e onde Ele chega não tem para ninguém. Ele é Senhor. Ele é Senhor, meu irmão. Ele é Senhor. E eu sei que Ele é Senhor da igreja. E no meio da igreja Ele faz como Ele quer, Ele anda como Ele quer, Ele põe como Ele quer, Ele mexe como Ele quer, Ele vira quem Ele quer, porque Ele é Senhor, mas também quem se deixa virar, meu irmão. Porque Ele é Senhor de quem o confessa como Senhor. Porque quem não confessa como Senhor, mas eu disse que Ele seria Senhor da minha vida. Não importa o que tu disseste, importa como tu ages e a atitude do teu coração. Porque tu podes dizer com a tua boca, Senhor, sabe o que diz a Bíblia? Sabe o que Jesus vai dizer? Senhor, em teu nome não expulsamos demónios, não falamos novas línguas. Oh Senhor, em teu nome não fizemos isto e aquilo. Você pode fazer o que você quiser, mas não muda a sua atitude e não muda o seu coração e não o alinhe com Deus, que vai ver onde vai parar. Deus quer mexer connosco. Deus quer tratar connosco, porque a minha Bíblia diz, e a sua também, que a noiva é sem mácula, sem ruga, sem defeito, porque é obra dele, porque é obra dele. Estas águas produzem vida até à volta do sítio onde estão. É por isso que na família, quando um é crente, até a casa é abençoada. É por isso que o marido ou uma esposa que não é crente meteu-se, ficou aflito, está sem trabalho, está isto, está aquilo, e a esposa vai, ora, dobra os joelhos, o marido vai, ora, dobra os joelhos, e Deus traz resposta, e Deus abençoa, porque estas águas produzem vida até à volta de onde estão. Olha o que está aqui no verso 12. Junto ao rio, às ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. De onde é que elas saem? Do santuário. Sabe de onde é que vem a água viva? É de Jesus Cristo, pelo seu Espírito, as nossas vidas, meu irmão. Jesus disse, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Deus não criou cisternas, Deus criou nascentes do rio. É para ir, não é para ficar, não é para guardar. Sabe o que acontece à água que fica guardada? Apodrece, cria bicho. Deus criou canais, Deus criou rios, Deus colocou nascentes dentro de nós. Lá em cima, no norte, há várias nascentes. Eu sei que para aqui para baixo também há, mas eu não os conheço. Eu conheço as lá de cima. Eu costumo ir buscar água a uma terra que se chama Pardelinha. E aquela água tem lá uma nascente que é muito saudável. E tem lá uma caixa de cimento, tapada com uma pedra grande. Só que ela é água de nascente. Para o fluxo normal está tudo certo. Mas quando vêm as chuvas do inverno, sabe o que é que acontece? A água tem tanta força, tanta força, tanta força, que a tampa salta, a água passa. Deus criou-nos para ser verdadeiras nascentes de rios. Em Deus há novidade, meu irmão. Em Deus não é sempre a mesma coisa. Se nós achamos que somos criativos, Ele criou a nossa criatividade. Não é para ser o mesmo sempre, meu irmão. É rio, é nova água, é brotar, é fluir, é regar outros, é chegar a outros. Mas não é chegar a outros para a morte, é chegar a outros para a vida. Mas estas águas têm um problema. Ó pastor, você está a ser herege agora. Pois, mas não sou eu que digo, é a Bíblia que diz e nós já vamos ler.
Quem aqui já experimentou o poder de Deus? Amém? Só que eu não gosto da forma verbal que eu usei. Quem aqui já experimentou? Eu preciso do presente. Quem aqui experimenta poder de Deus? Meu irmão, se tu não estás experimentando poder de Deus, hoje é noite para começares a experimentar outra vez. É tempo para começares a tirar as pedras que entulham a tua fonte. Dizeres a Deus: Senhor, eu tenho tapado, tenho feito coisas que não te agradam, mas eu quero voltar para ti, eu quero experimentar hoje poder. Oh Jesus, oh Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Ah, Senhor. Verso 11. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis. Quem conhece sabe que os charcos ficam depois da corrente diminuir. Verdade ou não? Quando a presença de Deus um dia esteve e deixou de estar, nós corremos grande perigo. Estes charcos foram deixados para o sal, porque se bebessem a água dos charcos, seria doença. Cuidado quando o Espírito se seca na tua vida, meu irmão. Cuidado quando o Espírito seca, quando as torrentes de água cessam, quando tudo o que fica são apenas umas pocinhas. Cuidado, porque a fonte do manancial não fechou, ainda está aberta. E se há falta de água na tua vida, não tem a ver com ele, tem a ver contigo, tem a ver comigo. Cuidado com a falta de água na tua vida, cuidado com a falta de espírito na tua vida, meu irmão. Corremos sérios riscos de nos tornarmos fontes de doenças. Então nós temos todos os motivos para buscar abundância, amém? Eu não sei, você quer água pelos tornozelos, quer água pelos joelhos, quer água pelo lombo ou quer mergulhar na presença de Deus? É que o rio continua aí. Tu podes mergulhar, meu irmão. Não serás impedido, aliás, o Senhor te convida, vem. Vem agora, vem para o rio. Faz o que tens que fazer. Faz o que tens que fazer. Confessa, pede perdão, volta-te para o Pai. Porque quando há arrependimento, vêm os tempos de refrigério pela presença do Senhor, meu irmão. Queres tempos de refrigério? Arrepende-te. A mensagem ainda é a mesma. A mensagem é a mesma ao longo de toda a vida. Arrependimento, 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 arrependimento. Porque nós precisamos de arrependimento, meu irmão. Você sabe como é que começaram os grandes avivamentos da história? Começaram com 2, 3, 5 pessoas que se reuniram para clamar a Deus. Hoje somos bem mais, aleluia e glória a Deus por isso. Mas não foi aí que eles ficaram. Porque eles estavam dispostos para buscar a presença de Deus. E em todos os avivamentos, olha, irmão, e isto o irmão pode pesquisar o que você quiser, mas em todos os avivamentos da história, todos passaram pelo arrependimento.
todos. Pessoas que se reuniram para orar. A primeira necessidade que tiveram quando ele veio foi de pedir perdão pelos seus pecados ocultos. Foi de pedir perdão porque o santo estava a chegar. O motivo pelo qual nós não temos pedido perdão e não nos temos arrependido é porque o santo está longe. Mas nós precisamos do santo no nosso meio, irmão, porque ele é o Senhor da igreja. E se ele não está, não faz sentido nós estarmos. E se ele não veio, não faz sentido eu ter vindo, e não faz sentido tu teres vindo. Para uma reunião social não vale a pena. Mas se vieste para buscar, anima-te, porque ele está ouvindo. Agora prepara-te, porque pode custar para entrar na presença. Porque ele é santo. Porque ele é santo. Porque ele quer derramar o Espírito, sim. Porque ele quer te usar em dons, sim. Porque ele quer fazer através de ti, sim. Mas existe uma fase que não pode ser passada por cima, porque sem ela não há vitória, e chama-se arrependimento, meu irmão. Tu podes mergulhar no rio, mas tu serás morto no rio se tu não vieres com arrependimento. Tu precisas de vir com arrependimento, preparado para nadar. Temos ainda mais. Se nós temos todos os motivos para buscar a abundância, temos ainda mais para manter a abundância. Mas se a água seca e fica a doença, porque um dia Deus fez comigo, porque um dia Deus fez assim, porque um dia Deus fez assado. Sabe onde isso vai parar? Vai parar ao orgulho, vai parar à vaidade, vai parar à altivez, vai parar ao julgamento, e Deus não nos colocou em nenhum desses lugares. Sabe qual é o nosso lugar? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. O nosso lugar é o lugar de humilhação, meu irmão. Nós não fomos chamados para a altivez, nós não fomos chamados para julgar, nós não fomos chamados para nos orgulhar, nem para nos envaidecer. Nós fomos chamados para nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. É Ele quem exalta, mas também é Ele quem humilha. E se tu queres estar no centro da vontade, prepara-te para te humilhares na presença dEle, meu irmão. Alguns de nós ou passaram ou assistiram a processos de libertação de demónios. Jesus ensinou acerca disto alguma coisa que me intriga, mas que eu tenho que me humilhar. Jesus ensinou que se a casa é limpa de um demónio, se o demónio vai embora, mas se não há o Senhor que permanece, esse volta e traz com ele mais 7. O motivo porque é tão perigoso nós deixarmos a presença de Deus secar na nossa vida é porque o princípio do pecado se aplica também. Se havia pecado e Deus limpou, quando nós voltarmos, meu irmão, qual será a nossa condição? Nesta noite eu gostava de convidar-te a mergulhar na presença dEle. Já chega a teres água pelos tornozelos? Ou não? Não estás cansado de ter água pelos tornozelos, meu irmão? Não estás cansado de ter água pelos joelhos? Sinto os arrepios. É bom sentir arrepios quando Jesus vem e toca em nós. Amém! Glória a Deus porque sentimos. Mas é melhor quando rasgamos o coração na presença dEle. Sabe o que Jesus diz lá em Joel? Deus diz em Joel: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Não estejam para aí esmuncados, como diz a minha tia. A minha tia usa a palavra esmuncados. Não estejam para aí todos ranhosos e a chorar e a mostrar que o ser... Não, rasguem o coração!
Porque é em corações rasgados que Ele vem, meu irmão. É com corações arrependidos, com corações que se voltam para Ele, com corações que dizem: eu confesso, eu tenho estado errado, eu preciso da presença do Pai, eu preciso dEle. Não estás cansado de andar com água pelos joelhos? Eu acho que cansa a todos nós andar com água pelos joelhos. Não ficas com frio de andar com água pelos joelhos? Quem vai à praia sabe, a gente molha os joelhos, molha até os lombos, molha até aqui. Mas depois, se nós não molhamos tudo, começamos a ter um frio. Esse ano os irmãos tiveram que me aturar aqui 2 domingos e esta água não é igual a outras águas, né? E não é mim, pai, vamos à água, e eu... Vamos lá à água. Mas se vamos à água, vamos já. Pumba! Por quê? Porque se eu não fosse pumba, nem nada. Não estás cansado de sentir frio? É que o Senhor quer te acolher na sua presença. É que o Senhor quer te dizer: eu estou aqui, entra em mim. Entra em mim. Chega de estares ao vento. Entra em mim. Eu gostava que nós ficássemos de pé. Eu não sei se temos algum momento de adoração. Missionária Paula, poderia assumir o piano, por favor? Mas eu gostava que todos nós ficássemos. Vamos ficar apenas com o piano. Mas eu gostava que todos nós ficássemos na presença do Pai. Porque sabe, meu irmão, cansa andar com água pelos tornozelos e não saber o que tem mais além. Olhar para o infinito do mar e saber que existe tanto mais para ver. E nós ficamos aqui na beira, só olhando para o fundo, para a linha do horizonte. Cansa tu ficares com água pelos joelhos. E também cansa tu ficares com água pelos ombros. No mar tu perdes o teu pé e não sabes para onde vais, mas em Deus tu podes te lançar na sua corrente, porque é seguro. E nesta noite eu gostava de convidar-vos a entrares na corrente do Espírito. Sente o Pai te abraçar nesta noite. Sente Ele falar ao teu coração. Eu não sei se existe entre nós alguém que tem sentido nesta noite a necessidade de se arrepender diante de Deus. Eu gostava de orar por ti nesta noite. Eu gostava que levantasse o teu braço e dissesse: eu preciso me arrepender. Eu preciso voltar para o Pai. Eu preciso dizer-lhe: eu não estou bem. Eu preciso mais de ti. Se tu tens essa necessidade, levanta o teu braço para eu orar agora nesta noite por ti. O Senhor está vendo os braços levantados. O Senhor está vendo e acredita que melhor do que eu, o Senhor sabe o que vai fazer contigo. Porque Ele tem-te visto. E Ele estava esperando que tu te voltasses para Ele. E eu nesta noite vou orar. E gostava que colocasse o teu coração unido com o meu, pedindo a Deus: Senhor, perdoa-me. Porque eu tenho andado com águas pelos tornozelos, eu tenho andado com água pelos joelhos, eu tenho me impedido de entrar na tua corrente, mas hoje eu quero-te a ti, mais do que a minha própria vida. Ser usado na presença de Deus nesta noite. Ser usado, não tenhas medo. O Pai não te quer envergonhar, o Pai quer te levantar. Senhor, eu oro a ti nesta noite, Deus. Deus, tu tens visto as mãos levantadas, Senhor. Tu tens visto as mãos levantadas. Sabes o que elas simbolizam. Tu conheces exatamente os corações, Senhor. Eu oro nesta noite, Deus. Vem com o teu perdão, Senhor. Vem com o teu perdão sobre estas vidas, Senhor. Atenda ao seu clamor por perdão. Atenda ao seu clamor no arrependimento. Deus, eu clamo por um rio da tua presença, um rio da
a tua presença, o rio que inunda todos nós, eu te agradeço o que estás a fazer. Obrigado por quem estás a consertar. Obrigado por quem estás a perdoar. Obrigado, Senhor, para quem estás a voltar, por quem está a voltar para ti, Senhor. Eu te louvo por isso, Deus. Eu te louvo, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Agora eu gostava que tu fizesses mais uma coisa apenas, e eu vou entregar a seguir. Enquanto a missionária Paula ministra aos nossos corações através do piano, não sei se tu já consegues sentir o teu coração a precisar de glorificar. Abre a tua boca para glorificares a Jesus. A palavra de Deus diz que Ele habita no meio do louvor do seu povo. Então louva a Jesus nesta hora. Abre a tua boca para louvar o nome, para louvar o Senhor. Glorifica Ele, glorifica Ele, glorifica o Pai, glorifica Jesus. Dá liberdade ao Espírito para entrar na tua vida nesta noite. Deixa o Espírito tomar conta do teu coração. Se cheio! Glorifica com o teu coração. Talvez hoje tu tens mais feridas do que alegrias, mas deixa as tuas lágrimas glorificarem o Mestre. Deixa as tuas lágrimas glorificarem o Mestre. As tuas lágrimas são um sinal de que Ele é Senhor até da tua tristeza. Deixa as tuas lágrimas glorificarem o Mestre. Sinto o conforto de Deus nesta hora, o abraço do Pai te dizendo: tu és meu, foi com sangue que eu te comprei, te amo. Sente o abraço do Pai, glorifica Jesus, glorifica Jesus, glorifica Jesus, glorifica Jesus, 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 o teu nome é maior, nós te glorificamos, nós te exaltamos, a ti a honra, a ti o louvor, a ti a glória, a ti o poder, teu é tudo, tudo é teu. Abashúria da carne, abashúria. Aleluia, aleluia, Jesus. Glorifica com a tua voz, glorifica com a tua boca.